Fala galera, e o Internacional começa a intensificar a partir da próxima semana o planejamento para a temporada de 2022. Informação confirmada inclusive pelo vice de futebol Emílio Papaléu sábado à tarde no programa Paredão do Guerrinha na Rádio Gaúcha. 2 tópicos serão amplamente debatidos a partir da próxima semana: os contratos dos jogadores que encerram no dia 31 de dezembro, e aí tem a situação de 4 titulares, Marcelo Lomba, Saravia, Moisés e também Rodrigo Lindoso, e também novas contratações. E tudo que apurei ao longo desta segunda-feira, obtive aí algumas informações importantes e você vai saber tudo a partir de agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, na próxima semana, conforme eu disse no início deste vídeo, o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol Emílio Papaléu e também o diretor executivo Paulo Brax terão uma reunião e será intensificado o projeto do Inter para 2022. Isto já é debatido há um bom tempo no CT Parque Gigante e também em reuniões frequentes aí com o departamento de futebol. Mas à medida em que o final do ano se aproxima, nós estamos hoje no dia 1º de novembro, 2022 já começa a ser aí dado uma maior atenção aí pelo Internacional. E serão debatidos 2 tópicos bem importantes. Primeiro deles que eu queria abordar com vocês: contratos de jogadores que encerram no dia 31 de dezembro. Um deles já teve aí a rescisão de contrato amigável, não está nessa lista, Paulo Guerreiro já deixou o Inter. Marcelo Lomba, estou tentando contato com o seu empresário Eduardo Duran, mas informações que obtive é de que o goleiro não deve ter o seu vínculo prorrogado. Inclusive, o Inter cogita contratar um novo goleiro experiente, mas que seja reserva de Daniel. O Inter entende que não pode frear a sequência deste jogador, que entrou muito bem, teve sequência com o técnico Diego Aguirre e inclusive tem boas possibilidades de voltar no Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. O Inter entende que Marcelo Lomba, e estou buscando maiores detalhes sobre isso, está encerrando o seu ciclo dentro do Inter e também tem uma relação bastante desgastada com o torcedor. Por exemplo, estes 4 jogos aí contra Palmeiras, Bragantino, Corinthians e ontem diante do São Paulo, Marcelo Lomba não teve culpa nenhuma, mas o fato também de ele estar em campo e o Inter não vencer essas partidas deixam aí o torcedor bastante irritado e tendo aquele estigma, aquele carimbo de um jogador que não consegue ter aí grandes vitórias e também não conquistou títulos nesse momento no Inter. Então, Marcelo Lomba não deve mesmo permanecer. Sobre o lateral direito Saravia, estou tentando contato com dirigentes do Porto, mas a enorme tendência é de que ele não permaneça também no Beira-Rio. Por quê? Porque o Porto não vai aceitar um novo empréstimo, a não ser que uma grande reviravolta aconteça. E aí, se o Porto não topar emprestá-lo novamente ao Inter, Colorado teria de desembolsar aí uma quantia muito alta para ficar com o jogador. E isso o Inter não deve fazer, até porque a situação financeira ainda é muito delicada, já melhorou muito em relação ao início do ano, mas o Inter deve fazer novos investimentos e não deve ser na lateral direita. Lateral esquerdo, Moisés. Cresceu bastante a possibilidade desse jogador permanecer no estádio Beira-Rio. Até o próprio Emílio Papaléu deu uma entrevista recentemente, se eu não me engano foi para a Rádio Bandeirantes, e falou aí da excelente avaliação interna que esse jogador possui no estádio Beira-Rio. O que o Inter precisa fazer para ficar com o Moisés agora no final do ano? Quando o Inter comprou esse jogador junto ao Bahia, pelo menos 15% do seu passe, desembolsou uma quantia aí bastante interessante. E agora, para comprar os outros 15% e ficar com 30% dele,
tem que desembolsar 3 milhões de reais. Ou seja, se o Inter decidir exercer a opção de compra, o Moisés vai permanecer no Internacional. Sobre o volante Rodrigo Lindoso, vocês lembram lá que no início do ano, até perdão aqui pela pequena interrupção, eu falei que esse jogador não deveria permanecer no Inter, até porque estava entregando muito pouco dentro de campo. Acontece que com o técnico Diego Aguirre, Rodrigo Lindoso cresceu demais de produção. E a cada partida que passa, ele vem jogando ainda mais. E isso deve fazer, sim, com que Rodrigo Lindoso permaneça no Inter e aí prorrogando seu contrato por mais uma temporada. Mas isso será ainda mais debatido e intensificado a partir da próxima semana, após o Clássico Grenal. Sobre contratações, o Inter entende que é necessário de 3 a 4 peças de jogadores em nível de titularidade para qualificar o elenco. O Inter entende que tem um bom time completo, mas que faltam peças de reposição. E isso também será bastante abordado aí pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo vice de futebol Emílio Papaléu e também pelo diretor executivo Paulo Brax. O modelo de contratação que o Inter sempre deixou muito claro: atletas jovens e que possam render aí lucro no futuro para o Colorado. Um exemplo disso, de um jogador que mais uma vez ontem entrou bem, Gustavo Maia, já fez aquele golaço diante do Corinthians. Ontem teve um chute muito perigoso e quase empatou a partida, a bola passou perto aí do gol defendido pelo Thiago Volpi, e com isso é um jogador que vai se credenciando a receber mais oportunidades no time do Internacional. Por fim, Yuri Alberto, o Inter já sabe que pode sim chegar uma proposta irrecusável na próxima janela de transferências para que o Yuri saia do Inter. Mas o Colorado ele não aceita nem conversar por menos de 20 milhões de euros. Se chegar uma oferta neste valor ou até superior a isso, aí sim a possibilidade de saída do jogador é muito grande. Lembrando que o Inter tem 75% de uma futura transferência do atleta, tá certo? Gostou do vídeo? Então não te esquece, dá aquele like, aquele joinha bacana e espalhe esse conteúdo para a família e para os amigos. É muito importante para o crescimento ainda maior aqui do canal. Valeu, aquele abraço.